Senhoras e senhores, eu saúdo a todos com a paz de Cristo, eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui curtindo, estão compartilhando. Vamos lá. Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, então, que o Moraes fique à frente do inquérito daquelas 37 pessoas, incluindo Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, entre outros. Nós vamos explicar para você tudo o que acontece nesse exato momento. O que muda nisso aí. Que o ministro, até então, estava à frente. Né? A princípio, o Barroso negou, disse que ele iria continuar à frente. O Supremo, então, decidiu, ele foi provocado, né? Provocado se diz, o advogado entra com a ação, né? Às vezes você fala provocado, dá a entender que não. O advogado, ele entra com a ação, e aí o juiz decide. Nesse caso, foi o Supremo. O Bolsonaro entrou, né? E falou: opa, tá errado isso aqui. O ministro não pode ficar à frente disso, não. E o Supremo decidiu, né, por maioria, que o Moraes, então, ele continuasse à frente desse absurdo que é ele estar à frente de um processo que ele seria a suposta vítima. Que ele diz que iriam matar ele, não sei o quê, um monte de coisa lá, né? Um monte de coisa lá. Tá. Tá, então agora ele fica à frente. O Cid disse também que foi entregue para os Kids Preto, né, que é a tropa de elite do Exército, dinheiro dentro de um pacote, uma embalagem de vinho. Esse dinheiro tinha sido entregue pelo Costa, o Valdemar, não, meu Deus do céu, o Braga Neto, General Braga Neto, aos Kids Pretos. Não foi isso? Foi. Com isso, o Braga Neto poderá ser preso, né? Veja bem, nós vamos explicar isso tudo agora. Então, o Supremo manteve o Moraes à frente. Eu já tinha falado para vocês antes mesmo de começar. Eu já tinha adiantado para vocês que a gente já sabia que eles iam manter o Moraes à frente, né? Então, isso aí não é novidade nenhuma. A novidade está por vir agora. Por quê? O Moraes se sentiu ainda mais forte, né? Porque agora ele tem um respaldo do Supremo Tribunal Federal. Em todas as outras decisões ele também tinha um respaldo, né? Só que agora ficou caracterizado o respaldo, foi votado no plenário, mesmo virtual, mas o plenário, o Supremo deu a ele o cheque em branco para ele fazer o que ele bem entender. Eu não sei onde ele consegue essa força toda, mas tudo bem. Tá bom. O que acontece agora? O Braga Neto será preso? Não. Mas, Marcelo, foi entregue dinheiro, tá? O Cid falou. Não quer dizer que seja verdade. O Cid falou. Eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui o depoimento dele, ele falou mesmo, né? Sobre Bolsonaro, ele disse que Bolsonaro sabia sim, mas da outra situação, né? Que era ali meter o 142, entre outras coisas, né? Entre outras coisas ali. Agora, estado de sítio e tal. E Bolsonaro também já falou que queria mesmo, né? Só não deu muito certo, mas ele queria. Então vamos lá. Mas o Braga Neto ele fez uma declaração grave, que ele entregou dinheiro para os kits pretos. Mas isso para a investigação não muda muita coisa em questão de prisão. Isso não é um fato novo, né? Isso é um fato velho, antigo. Para que este rapaz, o rapaz, o general, para que o general for preso agora, ele teria que fazer outra situação, né, nova. Tipo, o Braga Neto foi pego, exemplo, tá? Indo atrás da esposa de alguém que está preso. Ó, fala para o seu marido me ajudar lá. Ou ele procurar alguém também que tá aí sob investigação, no mesmo processo, e tentar coagir, tentar fazer alguma coisa. O Bolsonaro, mesma coisa.
Qualquer movimento que um dos dois ou eles fizerem vão ser presos. Porque eles dizem assim que está atrapalhando as investigações. Então, no momento, pessoal, no momento que a gente está hoje, sem aparecer nada, né, de novo, mas é novo o fato, e não novo a descoberta. Deu para entender? O movimento de agora para frente. O Bolsonaro, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O Bolsonaro, por exemplo, é pego numa conversa com o Valdemar da Costa Neto, que não pode conversar com Costa Neto, mas é pego numa conversa. Inclusive, eles vão estar juntos na segunda, né? O Moraes já decidiu que eles vão estar no 7º dia, né? A missa de 7º dia da mãe do Valdemar, né? Mas não pode falar sobre isso. Um exemplo aqui vou citar. Vai que eles comecem a falar sobre isso e alguém grava. Um exemplo, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Olha, nós temos que fazer isso, aquilo, papapá. E alguém gravando. Aí manda essa gravação pro Moraes. Pronto. Veja que foi um fato novo. Agora, ir lá mandar prender o Bolsonaro, o general, não, isso não tem cabimento. Mas eles não serão presos, aí que o buraco é mais embaixo também. Nós estamos falando, até agora, de fatos novos, etc e tal. Por quê? Eles sequer foram denunciados ainda. Eles foram indiciados, a polícia indicia. O Ministério Público, nesse caso a PGR, vão denunciar. Então, um indicia, outro denuncia, o juiz condena. Então, veja que Bolsonaro e os outros estão no meio do caminho. Ó, já passou a fase do inquérito da polícia, já foram, né, colhido provas ali, o processo seguiu, agora está com a PGR. A PGR agora vai denunciar ou não. Pelo que a gente está sabendo, vai sim denunciar. Eu já estou adiantando para vocês, tá? Vai denunciar sim, que a gente já está sabendo aí. Tá. Denunciou. A PGR sai fora. Aí ela joga direto para o Supremo. Aí o Moraes está na mão dele. O que Moraes vai fazer com isso? Tá. O Moraes, neste caso, assim que a PGR enviar tudo para lá de novo, denunciado, aí é o que ele quer. É o sonho dele. Neste caso, o Moraes ele vai marcar o julgamento de Bolsonaro e os demais. Ok? Quem decide? Ele. Por que ele? Ele é o presidente da primeira turma. O Supremo tem 2 turmas. Turma 1, turma 2. Né? Primeira turma, segunda turma. Primeira turma. Moraes, Zanin, Dino, Carmen Lúcia e Fux. Pensa bem. Ele quer que fique na primeira turma. Por quê? Ó o 5 petista. E ele quer uma decisão unânime, para ninguém dizer, lá, ficou 3-2. Não, ele quer unânime. Então, ele quer os 5 votando para condenar Bolsonaro. Mas, Marcelo, por que não joga no plenário? Todos os 11. Não, ele não quer. Por que não quer? Porque não vai ser unânime. Os 2 indicados por Bolsonaro certamente não vão votar, né? Não vão votar contrário a Bolsonaro. Então vai ficar 9-2. Ele não quer isso. Mas 9 é maior do que 5 a primeira turma, mas ele quer unânime na turma. Ó. Né? Barroso diz o quê? Porque pessoal, as turmas têm presidentes. O Bolsonaro é presidente da primeira, a segunda turma eu não sei quem é o presidente, tá? Mas vamos lá. E o presidente do Supremo é o Barroso. Então tem 3 presidentes. Um da primeira, um da segunda e o presidente geral, né? Tá. Se o Moraes quiser levar para o plenário, ele leva. O Barroso, em recente entrevista, esses dias, ele disse o seguinte, que a chance é 0 da corte os 11 ministros julgar, tá bom? A chance é 0. Então, vão ser julgados, sim, na primeira turma, né, pessoal? Na primeira turma. Então, esses 5 que eu falei agora aí há pouco, esses 5 petistas, eles certamente vão votar para poder condenar Jair Messias Bolsonaro. Tá, veja bem que já foram denunciados, chegou
então, ao Supremo Tribunal Federal. Tá. Primeira turma vão lá e julga, então, o Bolsonaro e os demais. Tranquilo. Beleza. Tá. Aí vão decidir, né? Quem vota primeiro, né? Pessoal, eu estou te falando todo o processo, desde o começo até a condenação e prisão. Então, preste muita atenção que é assim mesmo que vai acontecer, tá? Eu não estou falando hipótese, eu estou falando da realidade da coisa. Então, veja que nós já passamos pela polícia, inquérito, veja que nós já fomos para a PGR, já denunciou, veja que chegou ao Supremo Tribunal Federal, primeira turma. Tá, primeira turma. Vai ser a mesma coisa que de hoje. Por exemplo, o Supremo não está julgando hoje as redes sociais e a imparcialidade do Moraes, a suspeição? Pois é. O pessoal do 8 de janeiro, mesma coisa. Quem vota primeiro? Ele. Ele é o relator. O ministro Alexandre de Moraes, ele vai lá e vota primeiro. Marcelo, será em plenário físico ou não? Não vai ser plenário físico, tá, pessoal? Vai ser lá, né, de casa, tranquilo, eles votam, tá bom? Tá bom. E aí, o virtual, né? Então tá, o Moraes vota primeiro. E o Moraes, ele vai votar da seguinte maneira. Eu não posso falar quantos anos, né, pessoal? Porque não tem como falar. Mas é de 11 a 28 anos. Veja que de 11 é fechado. Abaixo de 4 anos, ó, é aberto. Nós estamos falando de 11, mais do dobro. Então, essas pessoas que estão sendo julgados, sim, elas já serão presas após o julgamento, né? Então, veja bem, 11 a 28. Quantos anos o Moraes pode? De 11 a 28. 11,5, 12, 13, 14, 15,5, 16,5, 17,5, 18 e 1 mês, 19 e 3 meses, 20, 21, 22,5, 23, 28. Então ele vai lá dizer o seguinte: eu condeno Jair Messias Bolsonaro a 20 anos de reclusão, iniciando-se em regime fechado. Estou falando aqui um exemplo, viu, pessoal? Mas é assim mesmo, tá? Em regime fechado, papapá, pelos crimes, papapá, papapá e papapá. Condeno o senhor Braga Neto, tá? Pode ser que o Braga Neto tenha ali, como ele tem uma participação maior, isso aí é o que estou falando, foi o Cid que falou, ele pode ter um pouco mais de anos de cadeia, por exemplo, aí sim, né? Aí condena ele a um tanto, outro, mas dentro do limite, de 11 a 28, né? 11 a 28. Tá bom. Condenou. O advogado pode entrar ainda com recurso, embargo de declaração, vamos dizer assim, para poder ali, né, sanar algum ponto que ficou ali meio, né, não muito bem explicado, né? Aí o advogado, para ganhar tempo também, aí o advogado entra, a Suprema Corte responde e aí também, né, acabou. Não tem mais para onde correr, porque já foi julgado pelo Supremo, né? Não tem, já foi julgado, não tem como ir nem para cima nem para baixo, nem pelos lados. Aí sim, acabou o recurso, cumpra-se, e aí as pessoas que foram condenadas serão ali presas, né? O que acontece depois? O advogado deles negocia, né, com o delegado. Olha, o meu cliente vai se entregar na segunda-feira, tal hora, na delegacia de tal. Tranquilo. Aí a pessoa tem ali o prazo ali, né, de até na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou tanto faz que dia, aí ele acompanha. Até lá não tem que se falar em prisão. Aí ele acompanha, e lá todos os direitos resguardados, o réu se entrega para cumprir o seu regime, né, de prisão. Tá, Bolsonaro disse o que sobre isso? Falou também sobre a prisão dele, falou.
Ele disse que poderá ir para alguma embaixada, já que ele não tem passaporte, então ele poderá ir para alguma embaixada e ali ficar, né? Não é isso? Pois é. Não é também ir para a embaixada, né? Não é chegar lá, bater na porta, hein, me aceita aí. Não é assim também, né? A gente tem que entender dentro da lei. Porque como as pessoas não sabem como isso funciona, vai entender que, eu vou ali, eu vou bater na primeira porta da embaixada. Não, não é assim. Tá? A embaixada tem que convidar o réu, né? A embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, estou falando um exemplo, convida Bolsonaro. Bolsonaro, você foi condenado, eu convido você, então, para permanecer na nossa embaixada aí no Brasil. Pronto. Braga Neto, você foi condenado? Eu convido você, então, a vir ficar na nossa embaixada. Porque ali é um território daquele país, né? Apesar de ser um prédio, mas é um território. Bolsonaro foi, né, na embaixada da Hungria aquele dia, para bater um papo lá, deu aquele repercussão danada, sei o quê, depois foi até arquivado aqui, né? Tá. Aí ele fica ali. Até quando? Se ele for condenado, por exemplo, a 15 anos, quanto de regime fechado ele deveria ficar? Né? 5. Ficaria 5 anos na embaixada? Ou esse meio tempo o advogado vai tentando, né, ali soltá-lo? Sim, mas ele teria que ficar esse período ali até ele conseguir derrubar. Só existe duas possibilidades dele sair de lá, né? A primeira é o advogado derrubar e conseguir, por exemplo, uma prisão domiciliar, pode acontecer, né? Ou ele falar, não, eu não quero mais ficar aqui, eu vou me entregar, aí ele vai cumprir a pena, né? Ou ele fica ali até cumprir, né? Ele fica ali até cumprir, não, né? Não é que ele fica ali até cumprir, porque o período que ele ficar ali não está contando, né? Não está contando lá. Por exemplo, se ele ficar ali 5 anos, e aí ele sai para, sei lá, ele sai escondido lá para comprar da namorada, por exemplo. Aí ele é pego numa blitz. 5 anos depois, vai começar a contar do zero, né, pessoal? Porque ele não foi preso. Ele estava na embaixada, né? Então, por exemplo, esse pessoal do 8 de janeiro aí, né, que estão falando que está fugindo para não sei para onde aí, tá bom. Eles foram condenados no Brasil a 17 anos, né? Alguns 17, a maioria. Tá. O período que eles estão para lá não conta, né? Como presos. Não. Só conta quem está preso, né? Por exemplo, aqueles que já foram presos, já está contando, né? Está contando lá. Agora, as pessoas que estão soltas, mesmo fugindo, tal, é por isso que eu digo, muitas vezes as pessoas fogem, passam fome, um monte de anos, quando pega o cara, começa do zero contar os 17 anos. Aí o cara sofreu 10 anos, fugindo, passando necessidade, longe da família, quando pega, volta tudo do zero, a não ser que a pessoa tem mesmo um lugar aí. Marcelo, o que, que você acha se Bolsonaro for condenado? O que, que você acha? O Bolsonaro vai para uma embaixada ou não? Eu acho que ele não vai. Eu estou falando. Ele não vai. Eu acho que ele vai se entregar. E aí, ele se entregando, ele cresce muito mais nas pesquisas. Ele explode nas pesquisas. Né? Porque ele preso, ele consegue eleger qualquer um, né? No ano de 2026. Ele já consegue se eleger e eleger alguém. Imagina se ele for preso. Né? Marcelo, falam em guerra civil, não sei o quê, papapá. Não sei, não posso dizer isso, né, pessoal? Eu não posso dizer. Em alguns países já aconteceu isso sim, foram lá, quebraram tudo e resgataram a pessoa, né? Aqui no Brasil dizia-se isso também na época do Lula. Não foi isso que aconteceu, né? O Lula foi preso por 580 e poucos dias, não é isso? Acho que foi 580. Ele ficou preso, algumas pessoas ficaram ali nas barracas, né? Foram impedidos de ficar no meio da rua lá nas barracas, depois tinha um lote vago lá na frente, conseguiram ficar nesse terreno lá e ficaram lá 580 e tantos dias, né? Aí não teve esse negócio de guerra civil, nada,
né? Nada. Mas a gente não pode comparar também a popularidade do Lula com a popularidade de Bolsonaro, que são coisas, né, bem distintas, né? O Bolsonaro tem um público realmente que gosta muito dele. A gente está vendo o Rio Grande do Sul, a passagem dele lá, que é uma loucura, né? O povo realmente gosta do Bolsonaro, tem sapato com ele, tem perfume, tem bota, tem chinelo, tem não sei o quê, né? Então, a gente não sabe o que, que vai acontecer, né, pessoal, para o futuro. Eu disse para você assim, do começo ao final, né, pessoal? Do começo ao final. O que que acontece, né? Então, ele disse, o plano A é eu, o plano B sou eu e o plano C também sou eu. Então, os três planos sou eu. Eu sou o primeiro, o segundo e o terceiro plano, né? Então, eu expliquei para vocês de maneira muito clara e objetiva, desde o processo, do início dele, do nascimento, até a execução da pena. Acho que não deixei nada a faltar para qualquer pessoa entender. Então, o Braga Neto, Bolsonaro, eles poderão sim ser presos tanto no meio ainda, se houver alguma mudança ali de atrapalhar a investigação, ele ou qualquer pessoa, ou no final, quando esgotar os recursos todos e forem condenados, aí terão que se apresentar para poder cumprir a prisão, né? A prisão. Mesma coisa que aconteceu com o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo, que já foram julgados também no Supremo. Então, está do começo ao final para você ver como funciona aí. Marcelo, você acha que o Bolsonaro será preso? Porque ele se entregar é uma coisa e ter um mandado de prisão é outro. Olha, pelo que a gente está vendo, Bolsonaro cada vez crescendo mais, o ministro Alexandre de Moraes, ele está com um problemão na mão, tá? Se ele não condenar, ele vai passar vergonha, porque o ódio que ele tem do Bolsonaro e não condenar, o povo vai cair para cima dele. Se ele condenar, o povo vai cair para cima dele do mesmo jeito, né? Que o povo vai entender que é uma condenação ilegal. Então, a situação dele é muito difícil, tá bom? Me ajuda, curta, compartilha, vê se você está inscrito. Muito obrigado.